Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com o Agro B, abraçando a você que está em Belo Horizonte, está em Betim, está em Contagem, Nova Lima, Sabará, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares e Juiz de Fora. Todo mundo acompanhando pelo canal 527 da Claro HD, também acompanhando pelo canal 9 analógico. E você que está acompanhando o programa pela internet, está aí no canal do YouTube, lembre-se também que você pode acessar outros episódios, outros programas em que a gente já discutiu muita coisa legal aqui no programa. Como essa edição, como esse dia em que a gente recebe aqui o Jordani Milani Lage, que é presidente da ACAV, que é a Associação dos Cafeicultores do Campo das Vertentes, e a gente recebe também o Vinícius Andrade, que é pesquisador da EPAMIG. Quero pedir para mostrar umas imagens que a gente separou de alguns da colheita, também do fruto, do café, muito legal enquanto a gente conversa aqui. Jordani, para a gente falar um pouquinho também da perspectiva para 2022, né? O senhor falou um pouquinho já da saca, do café e tudo mais, a perspectiva é de uma produção ainda melhor do que a do ano passado? Teve uma queda, não teve? Dá um raio-x para a gente, como é que está a produção do café no Campo das Vertentes para esse ano de 2022. A gente está passando, vamos falar, por 2 anos aí de uma safra menor, né? Mas 2022 vai ser uma safra melhor do que 21, mas uma perda significativa ainda do que era do nosso esperado. A gente tivemos problema climático, que foi seca, geada e muito frio. O frio interferiu mesmo em lavoura que não foi queimada pela geada, mas mesmo assim interferiu muito na nossa florada, no desenvolvimento dos frutos aqui. Mas estamos aí na luta, porque vai ser 2 anos, né? 2 anos de baixa safra aí. 2 anos de baixa safra. E o café ele sofre muito com a variação climática no Campo das Vertentes, de uma maneira geral. A gente sabe que sofreu, mas no Campo das Vertentes tem algo específico que atrapalhou também, de certa forma? A gente tem um clima ideal para café aqui na nossa região. O que interferiu mesmo aí foi para a safra de 2021 foi a seca que influenciou muito. Não é normal ter esse tipo de seca na nossa região. E agora para 22, além da seca, continuou, mês de março, abril, vem dizendo que tivemos chuva, e depois veio o frio. Vários frios, passagem de frio na nossa região, interferiu muito bem, que é um frio fora do normal do que acontecer por aqui. Isso foi um problema climático mesmo que interferiu nessa safra. Nessas 2 safras, pode falar, está vindo a safra de 22, mas já está uma boa parte comprometida. Senhor Jordânio, a última frase que o senhor falou é importante e acabou que eu falei por cima aqui do senhor, a última frase que o senhor destacou? Foi que o problema maior foi climático na nossa região, devido a essa perda de uma baixa safra que vai acontecer de novo esse ano que vem. Teve como exemplo cidade de Perdões, cidade vizinha nossa aqui, teve muito produtor que pegou geada em 100% das lavouras deles. Então, aí, com certeza, isso acaba influenciando. E aqui em Santo Antônio, o frio foi o grande fator também. Eu poderia complementar um pouco. Eu achei muito importante a fala do Jordani, que a gente esperava, antes desses eventos climáticos, uma safra próxima de 2020, né, Jordani? E depois veio essa seca, que o Jordani mencionou, e a gente já sabia que as lavouras iriam ser prejudicadas, mas para a safra de 2023, por causa do crescimento delas, que foi baixo. O frio veio com a geada e queimou alguma parte das lavouras de café da nossa região. Mas o Jordani mencionou uma coisa que foi muito importante e precisa ficar bem claro, é que a produção foi afetada não só pelas lavouras queimadas,
A gente achou que as lavouras que não tinham sido queimadas, elas iriam ter uma queda pela seca, que foi muito forte, e isso aí estressou muito as plantas, mas a gente observou que mesmo nas áreas que não queimaram, como o Giovanni mencionou, o pegamento de florada foi muito baixo, né, Jordano? Então, tem algumas fazendas que a gente tinha previsto, vamos supor, 10 mil sacos de café, 5 mil sacos de café, em áreas que não tinham sido queimadas, mas após o pegamento, após a florada, esse número caiu aí para 50%, 30% desse valor. Então, isso daí foi um baque para o produtor, além da geada, as áreas que não tinham sido queimadas, o pegamento de florada não foi aquilo que a gente esperava. Então, isso daí vai reduzir bastante essa safra que a gente teve. Tinha até uns produtores que perguntavam, mas a minha lavoura que não pegou frio, que não queimou, ela vai produzir bem. Aí a gente percebeu que não foi bem assim. A seca, juntamente com o frio, mesmo sem ter queimado as plantas, atrapalhou muito o pegamento da florada. Lavouras que floriram muito bem, depois da florada você foi lá e percebeu um pegamento de fruto muito baixo. Então, a gente observou isso muito claramente esse ano. Quer complementar, Jordani? Não, falou tudo aí. Vinícius apareceu muito bem aí. Eu fiquei um pouco triste aqui com essas informações que a gente acaba de destacar, então, que a gente já vinha de um 2020 complexo, 2021 também, e então a gente tem uma perspectiva para 2022, 2023, com essa redução toda que você colocou aí, Vinícius? 2022 a safra já foi comprometida. Desculpa. Sim. Pode falar, Jordão. A gente já sabe. Agora, o que a gente está sabendo agora é que 2023 já temos um problema também para a safra. Não, 2023, por enquanto, está chovendo muito, porque assim, o café, ele tem um ciclo bianual. Ele cresce ao mesmo tempo que ele está formando os frutos. Então, por exemplo, esse período chuvoso agora, de outubro até março, abril, por exemplo, ele está crescendo fruto, mas ao mesmo tempo ele está crescendo vegetativamente para formar a safra de 2023. Até o exato momento, apesar das chuvas terem vindo um pouco mais tarde, até o exato momento, a gente tem percebido um crescimento bem satisfatório das lavouras e pode ser, se tudo continuar bem dessa forma, que a gente tenha uma produção de arábica em 2023 próxima do que a gente teve em 2020. Por enquanto, está muito cedo para afirmar ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas até agora, o momento, o crescimento vegetativo para 2023, ele está satisfatório. Não é isso, Jordão? Você colocar alguma coisa aí? É isso mesmo. As lavouras estão ficando muito vestidas, muito preparadas para 23. Tá? Demonstra isso no olho mesmo, olhando as lavouras lá. Bem colocaram essas palavras. Tem muita água para passar debaixo da ponte, mas também tem muita água para atrapalhar a lavoura de alguma forma, né, Jordani? Qual foi o impacto da chuva também? O que a chuva de agora, apesar de ter um raio-x que ainda não prejudica, mas a gente tem previsões climáticas aí de mais pontos com forte chuva. Isso pode prejudicar a safra de 2023? Tudo com excesso que passa dos limites, né, pode começar a prejudicar alguma coisa. Mas é preferível a chuva do que a seca, né? Porque a chuva a gente depois tenta recuperar. O problema é que, com o excesso de chuva que está aqui na nossa região, é os tratos culturais que a gente não está conseguindo fazer na hora certa. E com isso pode prejudicar, tipo um aparecimento de ferrugem, que a gente não deu tempo de controlar, porque não tem como as máquinas trabalhar e tem como fazer, um controle de broca, nesse sentido assim, que pode chegar a atrapalhar, comprometer, tipo a ferrugem no ano de 2023. Mas a gente não pode reclamar da chuva também, não. Frio era que é a seca aí. Pois é, e sobre essa coisa da chuva, da seca, é até uma oportunidade, Vinícius, para te perguntar. O café, ele é esse sucesso todo como produto mineiro, apesar dos 2 últimos anos
a gente ter dificuldade, inclusive com a soja, né, ter crescido também. O café ainda é o produto mais importante, mas se deve também a ele, de certa forma, se dar bem com vários tipos de clima e até mesmo as características do café do Campo das Vertentes, ou na prática é isso, você tem a chuva como melhoria para determinada situação, mas ela pode em grande volume atrapalhar. Ficou muito bem colocado aí pelo Jordani que... desculpa. Não pode falar mesmo. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, como o Jordani mencionou, antes muita chuva do que pouca, mas a alta pluviosidade ocorre isso aí que o Jordani mencionou, que é o atraso nos tratos culturais, muita lavoura no mato, algumas lavouras com pulverizações atrasadas, mas tem outro problema que muitos dias nublados também atrapalham o cafeeiro por falta de luz. E, além disso, o excesso de umidade no solo deixa o solo com pouco oxigênio, e isso a raiz respira pouco, e com isso ela não consegue absorver tão bem os nutrientes. Então, tudo é o equilíbrio. Mas concordo plenamente com o Jordani que antes em excesso um pouco do que seca demais, né? Então, a gente tem que mencionar isso. Mas acredito que agora a chuva está muito... Por exemplo, em 2020, que foi uma excelente safra do Brasil, a safra recorde, em 2019 para 2020 também choveu demais. Em fevereiro, aí em Santo Antônio do Amparo, por exemplo, teve um pluviômetro em uma das fazendas que choveu praticamente 800 milímetros, 850 milímetros em fevereiro também de 2020. E a safra foi excelente também, sabe? Então, antes há mais chuva do que pouca, mas esses excessos de dias nublados com muita umidade no solo atrapalham um pouco, sim. Mas eu ainda tenho muita esperança na safra de 2023, que a gente pode chegar próximo da safra de 2020, que foi uma safra que deu tudo certo, né? Ô Jordani, e para a gente destacar também um pouco do que representa o café do Campo das Vertentes, como é que hoje, dá para a gente fazer um panorama da exportação? Quais países estão bebendo aí o nosso café? Ixi, são vários. Isso aí, temos países do Campo das Vertentes que pode falar que está espalhado para o mundo inteiro aí. São vários países que são compradores fortes lá, Estados Unidos, Japão, Austrália e por aí vai, Noruega. Então, está esparramado para todo lado do nosso café aí. Está agregando. Bem aceito no mercado. E um detalhe do Japão, né, que o senhor citou, o Japão tem onde o café brasileiro tem um produto bastante agregado, valor agregado, né, do café. Aliás, o Japão ele tem essa característica de valorizar bastante, né, um determinado grão, uma determinada fruta. Por exemplo, um melão no Japão tem um peso forte, né, tem uma grande entrada, assim como o café. A gente tem esse poder de exportação no Japão. O que encanta mais o estrangeiro a ponto de ter esse café do Campo das Vertentes tão forte no Oriente, por exemplo, que é um local onde o hábito é diferente, né, do Ocidente? Eles gostam do nosso café aqui. Os cafés campeões, eles são os maiores compradores dos cafés daqui da região. Tem um relacionamento fácil, né? Parece ser assim. E até o campeão de 2016 foi a Fazenda Deriva aqui, foi um japonês que comprou o café e pagou muito bem na época lá do café, começou a se destacar bem a região e até hoje está, enfim, comprando e tem uma aceitação muito boa, né? Aqui nos cafés da região. Ô Vinícius, e no trabalho da EPAMIG, né, das fazendas experimentais, o café ali, a questão toda, explica pra gente, aqui no AgroB, vocês quando buscam ali na pesquisa, tentam encontrar tanto os pontos positivos, onde as combinações vão, né, ser como o achocolatado, a coisa caramelizada, vocês tentam buscar esses novos aromas,
ou também buscam ali os defeitos para tentar deixar um produto cada vez mais redondo? Boa pergunta. Eu só gostaria de complementar um pouco antes de eu responder isso, o que o Jordani muito bem explicou. Eu acho que uma coisa que faz muito buscar o café do campo das vertentes é a constância na produção de cafés especiais, porque produzir café uma vez só, um café especial, é fácil, mas você produzir isso aí padronizado no decorrer dos anos é o que o campo das vertentes faz com excelência. Com relação à sua pergunta, eu especificamente, a minha especialidade, além de mexer com manejo de lavouras, o melhoramento genético de plantas, a gente está sempre buscando a combinação perfeita para desenvolver uma cultivar perfeita. Mas vale lembrar que uma cultivar perfeita ela nunca vai ser obtida, porque os desejos do consumidor mudam, o clima muda, o ambiente, o manejo, então é sempre uma busca constante. E vale mencionar que a qualidade do café ela é formada por um tripé, que é a genética da planta, a condição de cultivo que essa planta está e o manejo de pós-colheita. A gente, na Epamig, a gente mexe com o manejo de pós-colheita, o manejo da lavoura para produzir frutos perfeitos para ir para pós-colheita, e a gente faz também o trabalho de melhoramento genético. O que a gente faz para juntar esses sabores que você falou? A gente faz milhares de cruzamentos todos os anos. A gente pega uma planta, por exemplo, um geisha, que tem excelente produtividade, a gente pega um Paraíso 2, que é o cultivar de Epamig, que além da excelente produtividade, tem uma excelente qualidade de bebida. E a gente cruza os dois e vai desenvolver uma nova cultivar. Então, a gente está sempre buscando novos sabores, novos aromas e novas nuances nesses cafés e nunca deixando para trás a produtividade e a resistência às doenças e às pragas. Então, o nosso trabalho basicamente é esse e a gente tem muita coisa para trazer para vocês. Desde 2017, a gente já fez mais de 20 mil cruzamentos. Estamos até aqui em Patrocínio instalando um experimento de 4 experimentos de quase 18 mil plantas, tudo irrigado. Tem muita cultivar boa para vir por aí e a gente está sempre subindo a régua, sempre tentando desafiar mais as plantas, porque variabilidade genética para isso a gente tem. A Epamig aqui no Campo Experimental de Patrocínio tem um dos maiores bancos de germoplasma do Brasil, que concentra grande variabilidade genética dos cafés do mundo todo. Então, a gente tem muito trabalho para fazer e a gente acredita que com o nosso trabalho de desenvolvimento de cultivares, manejo, pós-colheita, os produtores vão ganhar cada vez mais e esse é o nosso objetivo, de Perfeito. Fortalecer a cafeicultura mineira e brasileira, consequentemente. E depois do melhoramento genético, a cultivar está desenvolvida, nosso trabalho hoje é muito focado no teste dessas cultivares a nível estadual. A gente acabou de fazer um projeto financiado pela SEAPA, Secretaria da Agricultura e o Consórcio Pesquisa Café, que colocamos 16 cultivares, as melhores cultivares de todas as instituições, todas cultivares altamente produtivas, com resistência a doenças e com alta qualidade de bebida, colocamos em todas as regiões cafeeiras do estado, não ficou nenhuma região descoberta. Então, a gente desenvolve a cultivar e depois coloca ela no campo para ver qual que se adapta melhor. E a gente percebe que só com a mudança da cultivar, além de ter um salto de produtividade, no mínimo aí de uns 30%, a qualidade de bebida, hoje eu tenho certeza de afirmar que a qualidade de bebida é diretamente influenciada pela genética da planta. E depois você, com a genética boa, Maravilha. Basta você ter um pós-colheita. Maravilha, muito obrigado, viu? Vinícius Andrade, pesquisador da Epamig, que está em Patrocínio, conversou com a gente. Muito obrigado por todos os caminhos aí apresentados. Obrigado também ao Jordani Milani Lage, que é o presidente da Associação dos Cafeicultores do Campo das Vertentes. Muito legal esse trabalho que a gente mostrou aqui no AgroB. E o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que você acompanha o nosso programa também no YouTube, canal Viver Brasil. E amanhã a gente vai continuar falando do café, a gente vai falar do café especial, que faz muito sucesso em Belo Horizonte. Pois é, café especial que chega em Belo Horizonte e faz um caminho muito legal, não só em Belo Horizonte, mas como em toda Minas Gerais. Um abraço, até amanhã!